Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente divide com você que está em casa, sempre nesse mesmo horário, histórias de vida. E a ideia é que através da troca de informações sobre essas histórias de vida, a gente contribua através desse canal público de televisão com melhores oportunidades do seu dia a dia, nos seus planos, no planejamento e também dos desafios que você tem pela frente. Hoje a nossa convidada é a Viviane Francisca dos Santos. Ela nasceu em São Paulo, morou no Jaraguá até os 7 anos de idade, mas como milhares de brasileiros, veio para Bauru junto com a dona Anísia e o seu Valdir, os seus pais. O pai era ferroviário e aqui fundou suas raízes, que tem relações com a cidade há bastante tempo. Vamos saber disso conversando com ela. Você nos contou que é caçula. Sim. Todo caçula dizem que é mimado. Você foi? Fui. Ou você é? Eu fui. Eu acredito ser ainda um pouco. Mas fui muito mimada pelo meu pai e sou mimada ainda pela mãe. Uma pergunta do programa. Qual a memória afetiva que você tem de sua infância? Quando você olha para o tempo ou quando você tem aquelas refrações de lembranças de algum fato, imagem, episódio que lhe vem à cabeça logo de cara? Sim. O meu pai, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, ele ganhou no terno da Loto, né? E que acredito que hoje nem exista. E eu venho de uma geração muito pobre, né? Era ferroviário, enfim. Morava em casa da ferrovia e o terno ele gastou todo comigo. Ele comprou um colchão para minha cama, um colchão para minha cama. Ele comprou uma bicicleta que eu não tinha e ele comprou um guarda-roupa. E isso marcou muito a minha vida. Eu lembro que do Magazine Luiza ele me acompanhava com uma variante que ele tinha e eu com a bicicleta, porque eu não quis deixar entregar, né? Eu morava na Falcão. Então foi um momento de muito carinho, de muito amor, de muito mimo da parte do meu pai. Ele apostou pouco do que ele ganhou, que a vida lhe trouxe através de sorte, naquilo que ele achava que ia fazer você feliz. Sim. Naquele instante. E na casa também. Sim. Por isso é que talvez tenha a simbologia de ter efetivamente gravado na sua memória de infância. Sim. Você teve a oportunidade de conviver com o ambiente dos trens, ainda Sim. pequena, por causa da questão da ferrovia, para a gente chegar depois na velha estação, que agora você está de volta nela com outro movimento? Sim, talvez até por isso o movimento mexa tanto comigo, né, por estar lá na estação. Mas quando nós viemos, todos as familiares, os tios, os primos, eles ficaram todos em São Paulo. E aí o trem daqui, na época, ia para São Paulo por um valor quase gratuito para ferroviários e família. E nós íamos umas 3 vezes pelo menos por ano, nós íamos de trem. Depois minha madrinha mudou para Veracruz, nós íamos para Veracruz de trem. Então, meu pai também trazia, quando tinha dia de andar de... aquela locomotiva, como chama? A Maria Fumaça? A Maria Fumaça, ele sempre trouxe nas festas da ferrovia, que tinha para os funcionários de família. Então, assim, a ferrovia me lembra muita coisa boa. A memória está ligada à relação do seu crescimento. Todo o meu crescimento. Você estudou no Estela Machado, fez colegial, público aqui, depois quis fazer gestão financeira. Sim. Era o sonho de fazer uma faculdade, à vontade? De criança, antes de ser cabeleireira, meu sonho era ser professora de matemática. Por conta de eu ter facilidade mesmo com exatas, toda a vida escolar. E aquilo ficou incutido em mim e junto com essa vontade de fazer uma faculdade. Quando eu quis fazer naquela dúvida, eu falei, eu preciso fazer uma semipresencial, porque eu já estava no salão com o movimento, trabalhando muito, e com casa e filha. Então, eu optei por uma semipresencial. Quando eu fui, a gestão financeira remeteu ao que eu precisava, de saber administrar melhor o meu próprio negócio, da possibilidade de dar aula, porque eu posso dar aula para o ensino fundamental, formada em gestão financeira de matemática. Okay. Né? Então, foi a escolhida. E eu me formei há 2 anos atrás. Mas acabou não indo para o magistério, pelo menos até agora? Sim, não. Não dá tempo? Por enquanto, não. Não compensa ainda no nosso país também, ainda. Né? Mas está em stand-by, há uma possibilidade de uma realização pessoal. Não é uma contradição, eu digo, da questão do poder público, você ter os sonhos de ser professor, que, enfim, tem toda a sua distinção ligada à questão da formação, é inevitável a gente comentar, repetir sobre isso, e aí você ter que usar essa frase, falar, eu sou formado, eu tenho habilitação, mas não vale a pena, não compensa financeiramente. No momento, é dolorido, né? Até um pouco triste. Mas assim, eu não me enquadro a ponto de, hoje ainda, não colhi o suficiente para ter só como um hobby, né? Eu até dou aula de cabeleireiro aqui em Bauru. Tenho turmas, mas
para ir ainda entregar meu colégio, meu currículo nas escolas, eu ainda não consigo deixar o salão para, né? Agora, esses fundamentos de gestão financeira, de organizar uma empresa e de ter as contas e separar custos básicos, custos físicos, insumos, e saber margem de lucro, de quanto custa cada produto, quanto que vale a pena você poder oferecer o serviço a um preço justo para as pessoas, deve ter ajudado naquilo que já estava na tua cabeça. Muito, muito. Inclusive, eu acabo me satisfazendo na área da educação, porque eu passo isso não só para os funcionários, mas passo isso também para os alunos. Isso que eu ia aproveitar um pouco com você. Tem uma experiência que você está fazendo o que a gente chama de voluntariado ocupacional, que é usar a própria formação e aquilo que tem e transferir para as pessoas que estão próximas. É uma área nova na questão da colaboração no mundo da relação social. Você transferir informação para aquele que está do lado, enfim, não ficar detentor dessa mesma informação. As pessoas têm muito dificuldade, ou muitas delas têm dificuldade, eu já fiz algumas matérias sobre isso, de controlar as suas finanças no dia a dia. E a área do cabeleireiro é uma troca de informações ali, inclusive de questões pessoais. Muita gente fica amiga íntima, amigo íntimo de vocês no dia a dia. Isso acontece? Acontece muito. Cabeleireiro, a falar por mim, tá? Não estou julgando eles. A começar por mim, tem uma dificuldade enorme de administrar a própria vida, de administrar, porque assim, às vezes entra, fechei meu dia lindo, fiz R$2.000 no caixa. Se você fizer de verdade a contabilidade administrativa, você vai ver que é 200 teu, 300 teu, mas na empolgação, o cabeleireiro fala, uau, amanhã você tem que comprar produto, faz pagar água, volume luz. De recurso na mão. Exatamente. E não tem ideia de que no outro dia tem que ter o estoque ao longo do tempo. E quando você administra, você sabe exatamente quais são os seus carros-chefes dentro da empresa, né? Onde você está ganhando mais, onde você precisa melhorar. Mas então, isso ajuda eventualmente em mais um passo além. Na medida que você tem um cliente que já está fidelizado ali, que é teu cliente cativo, portanto, ele adquire relação de amizade com você. Sim. E alguns falam, estou com dificuldade, tem uma dívida, acaba contando coisas pessoais, você fala, vai por aqui, sim, dá para você fazer isso. Sim, muito, muito. Para clientes, para amigos, vira uma conselheira. Cabeleireira é um pouquinho de isso tudo. Ajuda bastante. Com quem que você aprendeu o ofício? Cabeleireira? Isso. Minha mãe era cabeleireira, tá. Então eu já nasci, fui criada dentro de salão. Né? Minha mãe falava que clientes me trocavam, clientes davam mamar, e ali eu cresci. E eu falava que eu não queria ser cabeleireira, porque cabeleireira não tem tempo para os filhos. Tá. E eu queria ter tempo para os meus filhos. Mas a paixão estava ali enraizada, né? E aí aos 18 anos, então, eu resolvi procurar o curso e me formei e descobri já no curso a minha paixão. Assim, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. É gratificante demais. Como eu falei, dar aula hoje é muito bom também. Poder ver que você vê uma pessoa que não consegue segurar um pente e uma escova ao mesmo tempo e de repente está fazendo trabalhos lindos, maravilhosos, é muito gratificante. Eu já dei muita aula voluntariada também. É uma habilidade que se desenvolve, porque envolve a questão do domínio manual, enfim, e todo mundo pode ser cabeleireiro, é isso que eu quero perguntar. Todo mundo pode, é o que eu já explico desde a primeira aula. É lógico que tem pessoas que têm mais facilidade. O exemplo que eu dou é o seguinte, é como estourar pipoca, você pega o milho, joga tudo dentro da panela. Uma pipoca não vai estourar primeiro e a outra não vai estourar por último, mas no final não é tudo pipoca. Então eu falo, não se comparem, porque às vezes elas começam a olhar do lado e falam, nossa, mas a fulana está escovando melhor que eu, mas o ciclano está cortando melhor que eu. E aí ela se compara e de repente ela estoura também, né? Como você, ou o que você acha, o que a Viviane acha sobre a questão da vaidade? Porque cuidar do cabelo está intimamente ligado à vaidade, sobretudo mais no universo feminino, não que o masculino também não leve isso em consideração. Não sei, viu? Porque o universo masculino está chegando com força, barbearias estão lotadas, né? Os homens que estão super vaidosos, você é um deles. Mas, enfim, eu creio assim, que a vaidade, talvez na extremidade, seja o cabelo. O cabelo, para a mulher principalmente, como você falou, é tudo. Então, lidar com o cabelo é algo muito fácil. Lidar com pessoas é um pouco mais difícil. Então, você pensa que você está trabalhando com algo muito importante, no quesito vaidade, né? E, geralmente, as clientes frequentadoras, semanais, quinzenais de salão, são extremamente vaidosas. Então, é uma responsabilidade muito grande que está nas nossas mãos.
Quanto tempo? Uma pergunta tão boba, mas eu vou fazer, porque veio na cabeça. De quanto tempo tem que fazer unha? Ou é Unha, legal semanal. fazer unha? Semanal. Você quer ficar intacta? É semanal. Porque a mulher bate muito, tira o esmalte, morde muito. Sim, e o próprio esmalte por si só. Ele não dura mais do que uma semana? Não, mais que uma semana é muito difícil. Tem clientes que vão toda semana e chegam com unhas intactas. Você falou sobre a vaidade masculina. Como está ao teu redor do público que você conversa e conhece, o homem que, lógico, para a barba tal, mas ele também cuida, para as unhas. Não é só unha, Nelson. Fazem lixa. Depilação, fazem massagem, né? Tem clientes que não vivem sem uma massagem relaxante semanal, ele precisa daquilo para viver, para conseguir trabalhar bem. E as unhas, e o cabelo, a barba. Hoje está chegando produtos maravilhosos para cuidados com a barba. A depilação, homens estão depilando o peito, né? Estão se depilando. Passar creme para a questão da proteção com o sol. Sim, cada dia mais. Tá. Desde a adolescência, você contou que acabou se relacionando naturalmente com a questão da cultura afro, principalmente com o rap e o hip hop, as duas coisas estão juntos no meio. O hip hop é um movimento. Né? Isso foi despertando naturalmente no meio que você vive? Como aconteceu? Não foi no meio que eu vivo. Não. Na verdade, eu não sei como, não sei explicar. Mas meu pai conta que em São Paulo, quando eu tinha 4 anos de idade, as rádios em São Paulo, você dá uma mexidinha assim, já troca de rádio, né? E que eu, 4, 5 anos, eu ficava na rádio e trocando as músicas. E de repente eu pegava um rap, aí eu me acabava, eu dançava. E o meu pai não curtia isso, os meus irmãos não curtiam isso, né? Que são mais velhos que eu, 6, 7 anos mais velhos que eu. Mas que eu sempre gostava. E aqui, quando eu vim para Bauru, rapidinho eu já achei na adolescência os lugares onde tocavam rap, os movimentos nas praças. E me envolvi, né? Com pessoas dessa área. A gente ia para São Paulo e admirava as coisas que aconteciam lá e pensava, poxa, isso tudo poderia acontecer aqui. Tinha amigos, como tenho até hoje, grandes amigos que cantam rap, que dançam break, que são grafiteiros, que esse é o movimento hip hop, né? Sim, é uma cultura, na verdade. Então eu tenho grandes amigos que fazem isso e aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Quanto mais eu conhecia a história, e depois eu fui conhecendo a história do negro. Por quê? Da onde veio o rap? Da onde veio o grafite? E eu fui me apaixonando cada vez mais. Você contou, não sei se ainda tem com a mesma frequência, mas para quem não conhece, transferir informação. Tem encontros durante muito tempo, já são tradicionais, não sei se é no Largo de São Bento, em São Paulo. Isso, lá em São Bento começou o rap. Tudo começou lá. Lá começou os primeiros encontros, os primeiros rappers, né, do nosso estado, enfim, do Brasil. O movimento era muito forte. Para te ser sincero, hoje eu acredito que é menor. Tem encontros fortíssimos lá, mas com menos frequência. E por conta de toda a minha vida também hoje não participo mais. São Paulo é um caldeirão cultural, né? Tem, por exemplo, o Samba da Vela em Santo Amaro. Nossa, que demais, eu já fui. E aí você vai em lugares muito pequenininhos, como ali perto da PUC, o Ó do Borogodó, você encontra o pessoal que toca só samba antigo, com a canequinha na mão. É possível encontrar de tudo. Sim, de tudo. Tinha os bailes da Chic Show, que eu tive a oportunidade de ir, né? Muito bom, que misturava o samba com o rap. E que é muito comum. Onde era o baile da Chic Show? Ou onde ainda tem? Então, quando eu fui, nossa, para eu poder lembrar para você a casa, mas assim, tinha em vários lugares em São Paulo. Não era só em um lugar. Não era um lugar só. Era um tipo de evento. Era um tipo de evento, isso. Tá. A cultura afro, ela tem dentro dessas relações, tanto do hip hop, mas principalmente do break e da dança de rua, a relação com o corpo de dançar intimamente ligada a ela. Expressar uma cultura através do seu corpo, né? Sim. Geralmente a pessoa não dança só por prazer, ela conhece um pouco da cultura do hip hop. É diferente às vezes de você fazer um outro tipo de dança. Isso já existia aqui em Bauru, para a gente chegar no movimento que vocês participam já há algum tempo aqui? Isso já estava diluído, só agora que a cidade está tendo visibilidade, porque está aqui na Estação das Artes, pertinho de nós, aqui no centro, onde fica a Câmara, onde a gente está gravando? Sim, desde que eu vim para cá, na minha adolescência, que eu comecei a sair, eu já conheci os primeiros dançarinos, né, de break de Bauru, assim. E lá era mais árduo. Nós fazíamos movimentos, então ia 20, 30 pessoas. Hoje não, Bauru para pro hip hop. Quando vem os cantores aí, como teve o Taíde semana passada, uns 15, 20 dias atrás, e eu estava lá e eu vi aquela quantidade de pessoas, e eu falei, como cresceu o movimento? Claro. Era uma coisa muito que vinha assim da galera mais pobre, 95% negros,
né? Hoje não, hoje você vê a classe A curtindo, né? Se mistura. Né? Então realmente estão aceitando a ideia. Mas nem sempre foi assim. Não foi. Nem sempre foi não, assim. Por E isso talvez ainda com muitos segmentos que fazem um pouco de cara. Meu pai, por exemplo, ele tinha muito medo de eu sofrer um preconceito. Filha, mas você vai ficar cantando essa música na rua, cuidado, né? Eu vejo assim, meu pai era negro, mas era um cuidado que ele tinha. Não era que ele era racista, não, preconceituoso. Mas ele sabia que o mundo era preconceituoso e sabia que eu poderia sofrer com isso. Então, cada vez que eu falava, pai, vou num show de rap, ele dava uma tremida na estrutura, né? De medo de dali sair uma briga ou alguém levar pro lado de um preconceito, então... Tinha receio. Tinha. Mas o movimento acabou ganhando dimensões aqui, Sim. seja pelo movimento da consciência negra, seja para a questão do movimento das cacheadas, dos turbantes, enfim, vocês acabaram montando turmas e grupos e mostrando que, olha, não só a gente gosta disso, como a gente pode difundir isso, é isso? Isso, exatamente. Eu me encho de orgulho, sabe? A galera do hip hop leva um trabalho muito a sério. A Encrespa, né, que a gente tem aí fazendo todo um trabalho falando sobre os cabelos, a transição, dando um apoio às meninas que querem assumir o crespo. A CETAB, poxa, trazendo toda a cultura afro, né, brasileira para Bauru, porque lá não fala só de cabelo, mas das danças típicas das religiões, enfim, né, toda a história da cultura afro-brasileira. É muito interessante. Eu gosto demais de estar envolvida. Agora, você falou de difusão. Mesmo quem tem os cabelos crespos teve que olhar para o movimento e valorizar ou perceber que nem tudo é chapinha, nem tudo é liso e que também tem beleza nessa história. Sim, e de repente elas falam para mim, depois que assumem, Via, eu não tinha tanto elogio como eu tenho hoje. Hoje eu chego nos lugares, mas o teu cabelo é lindo, posso colocar a mão, né? É bonito mesmo. Então, elas realmente se sentem bem. Eu sempre falo para elas, depois que você assumir, de vez em quando vocês podem vir fazer uma escova, chapinha, porque tendo caixa vocês têm os dois. Mas elas nem querem mais. Diminuiu um pouco com isso também a síndrome da chapinha? Todo mundo queria ter cabelo liso, virou uma febre. Diminuiu. Virou uma febre a ponto de pessoas que têm cabelo liso quererem o crespo, né? Invertido. Como no último bate-papo que a gente teve na estação, tem um rap que fala assim, e o seu filho quer ser negro? Ai, que ironia, né? Porque lutaram tanto, o negro lutou tanto para conseguir um espaço, e hoje a gente vê brancos querendo ser negros, ou pessoas de cabelo liso querendo ter o crespo, pessoas de cabelo crespo querendo ter mais crespo. Ai, meu cabelo é cacheado, eu queria mais crespo, eu queria que ele subisse, eu queria aquele efeito negrão, né? Então, é legal, assim, estão aceitando a cultura, não querendo, eu não acredito, né, que seja uma modinha. Tá. Eu acredito de verdade que as pessoas vão se assumir. Mas mesmo dentro do meio, que eu estava dizendo quem é crespo, eles precisaram também, alguns, se alertar para isso. Olha, isso aqui é bonito, além de ser legal, sim, interessante e tal. Sim. E se a pessoa gosta do liso, também não tem que ser discriminada por isso. Você não deixa de ser negro porque... como, por exemplo, tem pessoas que estão sendo muito radical também. Tá. Olha lá, é negra falsa, tem o Kinder Ovo, é preto por fora, é branco por dentro, porque você não assume o seu cabelo. Não tem que carregar essa culpa. Não, as mulheres... Não está embutido nisso, na verdade, um conceito que me parece básico, mas para aproveitar quem tem miolo mole, como quem acaba difundindo essas coisas, fala, olha, cada um tem que ser do jeito que acha que é melhor. Sim, você pode ser o que você quiser. Branco, com crespo, exatamente, negro, com liso, e daí? Senão a gente está indo para um lado racista também. Sim. Né? Que também é preconceito ficar invertendo as relações. Para você acabou se especializando por uma série de razões. Sim. Nessa história de ir dançar hip hop, no Largo São Bento, ir no Chic Show e voltar e se enfronhar no meio, acabou dentro da tua profissão me especializando nessa área. Então, tudo que envolve o cabelo crespo, eu dou aula, especialização nessa área, né, de todos os tipos de química, de alisamento, de permanente afro, de cuidados com crespo, de ajudar na transição. Então, essa é a minha especialidade, desde recém-formada. Vamos transferir só essa parte para as pessoas. Eu comentava com você antes de gravar que o meu é oleoso, eu tenho que tomar cuidado. Lavo ele 2 vezes por dia e não coloco condicionador de jeito nenhum. O crespo, ele desidrata mais? Sim, o crespo, a oleosidade que o seu cabelo produz em um dia, o crespo demora 1 semana para produzir. Então, quando perguntam-se para cabeleireiros, é correto lavar o cabelo todos os dias? A resposta exata é, depende do cabelo. O cabelo crespo não é bom ser lavado todos os dias. Aí os esportistas que soam muito não tem jeito. Eles têm que partir para shampoos hidratantes. Até para não ficar sujo, porque tem outros prejuízos em relação a isso. Exatamente. Aí, agora,
Caso não seja, se não for esse caso, o ideal é que se lave de 1 a 2 vezes no máximo por semana. Entendi. Mas aí tem produtos que vocês usam que acaba dando uma ajustada nisso ao longo do tempo. Sim. Eu falo, por mais que a internet avance, não tem nada melhor do que você consultar um cabeleireiro. Né? Eu falo para elas, a internet dá dica, eu tô aqui para dar dicas, mas consulte um cabeleireiro na dúvida. Né? Ele sempre estudou um pouquinho. Não sei se estava ligado, mas a chapinha, a questão dos químicos, o que os químicos podem prejudicar na questão do cabelo? Muita gente gosta de pintar o cabelo, colorir, descolorir, enfim. Se tem que tomar cuidado com uma quantidade exagerada de produtos o tempo todo no cabelo. Tem que tomar muito cuidado. Principalmente falando-se de cabelo crespo, ele tem peculiaridades assim, muito especiais. E tudo que você vai fazer é diferente. Uma luz, uma hidratação, um corte, tudo tem a sua técnica diferenciada. Tá. Então, todo cuidado é pouco. Tem o cabeleireiro, eu falo assim porque eu dou curso de cabeleireiro, faz aquilo que está seguro para fazer. Senão, não é assim, não faça. Senão, se especialize, busque. Né? E aí você faz aquilo que você tem segurança. E as pessoas, por desconhecimento, acabam, eventualmente, errando em coisas muito comuns. Por exemplo, até o tipo de cerda para poder... Exatamente, de escovar. Escovar o cabelo tem relação direta com, imagino, com o crespo. Não dá para ser a mesma cerda de um outro tipo de cabelo. Não dá. Exatamente, é isso mesmo. Isso faz diferença. Tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Os produtos, a maneira como lida, entendeu? A metodologia de aplicação de um produto. Às vezes o produto é maravilhoso, mas é como, por exemplo, uma barra de ouro na minha mão vale X. No Ourives, vale X, YZ, não é? Nos salões, houve muita demonização do formol, por exemplo, dos químicos. Sim. Ao longo do tempo. Era pichar muito o formol? Não, tem que tomar cuidado mesmo, que muita gente andou usando de forma exagerada. Nelson, das cabeleireiras da minha época, devo ter sido uma das últimas. Eu comecei a perder cliente quando eu resolvi usar o formol. Demorei muito para aceitar, né, por conta dos malefícios. Eu já dava curso na área e a minha empresa não aceitou o formol na época. Mas, enfim, ele chegou chegando e a gente teve que se adaptar a ele. Assim. Só que, assim, o cabelo, na verdade, a cliente não consegue analisar os malefícios do formol, porque ele embeleza. Tá. Ele embeleza o fio, ele dá brilho, ele dá força, porém ele também dá... deixa o cabelo resistente a um tratamento, resistente a uma coloração. Só que a cliente que vai para o formol, ela quer liso. Então, seja feita a vossa vontade, né? Vamos alisar. Mas é o caso de dar um toque, se vê que está exagerando, fala, olha, eu vou fazer isso para você, mas você tem que saber que tem essa consequência, por exemplo. Sim, porque tem a cliente que quando o formol chegou, ela faltava beber. Tem para beber o formol para nascer liso, né? Então, querem fazer todo mês, querem jogar para as pontas todos os meses, então está na nossa mão alertar, não está dando mais, a ponta não está segurando, então vai começar a estourar, vai precisar cortar, se não é o intuito, você ficar cortando o cabelo curto, vamos retocar sua raiz, vamos hidratar mais. A crise e a falta de grana, o desemprego também chegou na área dos salões? Chegou. Não podemos dizer que eu não senti nada com essa crise. Chegou. Até por conta da internet, que ajuda a gente em muita coisa, a internet também ensina. Por exemplo, uma cliente a fazer progressiva. Tá. Né? Tem muitas clientes que chegam com linguagens de internet, com linguagem de blogueiras. Eu que cuido de cacheada, daí chegam, eu vou fazer um BC, o meu cacho é C4. Eu falo, Então, isso eu não aprendi na escola, isso é linguagem de internet, né? O contato com o dia a dia, a troca de informação, para vocês que já formaram, já tem um movimento relacionado a isso, acaba formando um vocabulário específico. Sim. Também, como em toda a área. Sim. Tem o vocabulário da área, ele é pouco usual para os clientes, mas o vocabulário da internet, das blogueiras que passam as dicas de tratamento e de transformação, esse é o mais usado por elas. Fala de cachear o cabelo ou aproveitar que ele seja crespo naturalmente para a questão da cultura do crespo. Tem um tamanho mínimo, dá para fazer em cabelo muito curto, por exemplo? Ou não? Depende da química. Tá. Por exemplo, eu sou muito procurada pela química chamada permanente afro. É a cliente que tem o cabelo afro muito para cima e não consegue cacho e ela quer o cacho. Então nós deixamos cacheadinho. Tá. E aí esse daí eu preciso de pelo menos 4, 5 dedos de cabelo natural. Ou natural ou processado com alguma química que não seja incompatível. Como eu esqueci de perguntar isso para você fora do ar, eu vou correr outro risco e perguntar aqui, porque eu me lembrei disso. A minha mãe usava bob. Sim. Chamava bob, não, aqueles cilindrinhos. Usa-se isso ainda? Menos, bem menos. Eu amo a cliente que usa, ela usa em casa.
Ir no salão E rolar prendia bob, com grampo, ficava um tempo lá. e fica muito lindo. Assim, eu gostava muito, gosto até hoje. Eu uso mais quando a gente vai fazer um penteado de noiva, que a gente quer fazer deixar o cabelo semi-preparado, né? Então eu ainda uso. Mas as clientes, no comecinho da minha profissão, eu tinha as clientes que iam para enrolar o bob, nós colocávamos no secador pedestal, e aí secava e depois nós fazíamos o penteado, né? Como homem, uma boa parte, nem todos, mas uma boa parte é mais prático, eu me lembro, e aí eu não consigo entender muito tempo isso, a paciência de ficar horas lá quando vai mexer com tinta no cabelo. Paciência da cliente ou nossa? Dos dois. Dos dois. Né? Porque é um tempo muito longo para fazer uma intervenção. Mas aí vem aquilo que você falou hoje, a vaidade. A vaidade, você falou da vaidade da mulher. Ficar horas lá. Sim, alongamento, por exemplo, que a gente faz no salão, a pessoa às vezes fica 8 horas. Direto, numa cadeira só. Haja paciência. Não fica nem indo para o lavatório e voltando. Né? Então ali ela fica, ela deita, ela levanta, faz. Quanto custa um trabalho desse, para ter ideia? Porque aí envolve o tempo entre você fazer cortes de cabelo ou um alisamento, enfim, que tem um tempo de duração muito mais curto, obviamente você tem um valor diferente de uma intervenção dessa. Sim. Olha, os custos vão começar em torno de 150, 190 de mão de obra e vão até R$250. A mão de obra. Vai mudar muito porque cada um vai ter que comprar um tipo de cabelo, um tipo de coloração, né? A mão de obra é a parte mais suave. Você falou de gestão financeira, não que a gente não soubesse disso, mas vaidade interfere diretamente no orçamento familiar, Sim. Significativamente. Sim. Uma vez eu encontrei, foi uma situação, já passei por muitas situações engraçadas, né, com os maridos das clientes. E uma vez eu fazendo uma compra com um carrinho bem cheio e uma voz masculina falou assim, gastando todo o meu dinheiro. Quando eu olhei, era o esposo de uma cliente e a gente se divertiu muito com a situação, porque é uma cliente que era ela e uma filha. Então são duas mulheres de cabelo crespo. Então o cabelo crespo ele também tem um cuidado maior. E aí a gente começou a rir, mas é fácil. À medida que vocês se reuniram e gerou o movimento, como eu disse, e começaram a reunir mais pessoas que gostavam de cacheado, sim, vieram os turbantes e vão fazer um desenho aqui, um desenho daquele jeito, um formato do outro. Vocês acabaram vendo que era possível muito mais do que gostar de cabelo, era possível trocar informações de identidade entre si? Muito, muito, é prazeroso demais. A gente tem a pessoal do Turbantaço aqui em Bauru, né? A Nina, a Tabata, então pessoas muito sérias, a dona da Charlot vindo com... Enfim, os turbantes é algo que me encanta demais também. Porque o turbante, as pessoas, quando vêm colocar, o tempo que elas colocam, elas acabam conhecendo a história do turbante. O turbante começou com as escravas. Então, quando você conhece essa história, eu acredito que cada vez que você envolve o seu cabelo, você lembra dessa cultura. Sim, sim. É muito forte, muito legal. E aí tem outras coisas. Aqui eu já fui em alguns encontros, porque gosto muito de samba, dessas relações e também da cultura afro, inevitavelmente. Tem samba rock misturado no meio, tem hip hop, tem break, tem os desfiles das crianças com as mães todas contentes lá, sorrindo. Sim. Isso é muito legal. A estação, agora chegando nela, a gente fez o pulo aqui, ela acabou revivendo essas emoções de encontros todos com vocês. No seu caso em particular, por você ter raízes ferroviárias em casa. E quando a gente senta lá no bate-papo, muitos têm. Né, como você falou, muitos vieram na mesma situação que eu vim, de outros lugares, né, transferidos. E a estação, eu acho que foi um presente para Bauru, o movimento que está acontecendo, porque a estação dá vontade de chorar quando a gente entrava, né? E hoje a gente entra ali, por exemplo, na sala do hip hop tão bem cuidada, com tanto carinho pelos meninos, né? Aliás, eles são maravilhosos. Esqueci do grafite aqui, mas só o grafite, né? Entre as homenagens que está tendo lá, tem um grafiteiro maravilhoso, que eles transmitem a cultura, o que eles sentem, através do grafite, né? Da arte. E esses grafites embelezaram a estação. Sim, sim. A CETAB tem planos de conseguir também fazer uma sala, inclusive, de aulas de cabeleireiro, né? Mas, enfim, a gente chega lá. E foi muito interessante, um espaço que está virando cultura e que estava extremamente abandonado. Além do espaço estar abandonado, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, aqui do ladinho, na Praça Machado de Melo, tomara que ela seja revitalizada, tem um projeto para juntar, unir fisicamente, geograficamente com a questão do próprio calçadão e do entorno, um projeto comercial, inclusive de aproveitar
aquilo, que é uma outra história, mas esses movimentos estavam até 3, 4, não mais do que isso, 5 anos, dispersos nos bairros. Sim. Eles aconteciam, a cidade é que não conhecia. Exatamente, isso. E assim, a gente tem muito para galgar ainda, né? Tá muito no comecinho, tá? Por mais que eu falo que lindo quando eu entrei lá e vejo os projetos, a gente ainda tem muito para conquistar. A gente tem muito, né? Formiguinha, trabalho formiguinha. Mas vocês já estão, estou sendo repetitivo, em um grupo considerável com várias frentes de atuação. Sim, e quando há essa união, esse último bate-papo foi muito legal. Teve um também que tinha até professor de história, sabe? Que a Grace organizou, que é a Grace que eu falei da Charlotte. Ela foi professores de história, eu estava lá como cabeleireira de Crespo, e várias áreas. E a galera do hip hop está chegando também com a gente agora, então tá ficando perfeito. Viviane, eu queria te agradecer por ter vindo bater papo com a gente. A gente conversou com a Ivana, enfim, com outros representantes do segmento, fazendo o que é mais óbvio do que possa parecer, que é trocar informações com todas as vertentes, com todos os segmentos, no crespo, no liso, no branco, no negro, no amarelo, no indígena. Aliás, falando do Irineu aqui, que também participa e também conversou conosco, fazendo esse papel de trocar informações. Te agradecer por ter vindo aqui bater papo com a gente. Eu que agradeço, Nelson. Foi um prazer muito grande, viu? Obrigada mesmo. Obrigado para você que está em casa. Acompanhe toda a semana, a terça-feira estreando no mesmo horário e as quintas-feiras com repetições nos finais de semana também aqui, o Câmara Livre. Hoje a gente conversou com a Viviane Francisca dos Santos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.